Bom, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma aula. Nessa aula a gente vai falar sobre os conceitos de força. A gente vai iniciar aí a revisão sobre força. É um conteúdo que nós já abordamos aí algumas aulas atrás. Na verdade, desde o início do ano aí a gente, né, já vinha trabalhando com esse conteúdo. E eu vou colocar aqui os conceitos, nós vamos discutir sobre alguns aspectos de força e depois a gente vai tá estudando aí, fazendo alguns exercícios para a gente ficar fera nesse conteúdo, tá? Eu vim aqui. Então, vamos lá, nós temos algumas informações já aqui na tela. E vamos lá escrever algumas coisas aqui. Primeira coisa que eu quero discutir com vocês sobre os conceitos de força é que, primeira coisa, não é um conteúdo novo, né? A gente está estudando isso aí faz um tempo. E vamos lá, a primeira coisa que a gente precisa entender sobre força é uma grandeza vetorial e, como tal, ela vai estar dividida, ela vai ter, na verdade, três características muito importantes. Primeiro, ela tem intensidade, direção e sentido. Então, ela tem três características, tá? Então, para que uma força fique completamente determinada, eu preciso saber qual é a intensidade da força, qual é a direção e qual é o sentido, tá? A força tem como efeito, como vocês podem ver aqui, ó, a deformação ou a alteração da velocidade do corpo sobre a qual ela está aplicada. Lembrem-se que, apesar da gente não estar vendo isso agora, mas a gente já viu que a força, ela vai definir para a gente, né, ela vai ficar bem definida como sendo o produto da massa de um corpo vezes a sua aceleração, e a aceleração, por sua vez, está ligada com a velocidade, dependendo de qual tipo de movimento, a aceleração é a variação da velocidade com relação ao tempo, tá? E se for um movimento circular, ela é o raio, a velocidade ao quadrado dividido pelo raio. Então, mas independentemente do tipo de movimento, a aceleração ela está linkada com a velocidade, ou seja, a força, por sua vez, também vai estar linkada com a alteração da velocidade, tá? Dentro do sistema internacional, nós adotamos a unidade Newton como sendo o padrão para a força, tá? Então, a gente pode encontrar outros tipos de notações para grandeza, né, da força, da unidade da grandeza força, mas o padrão é o Newton. Lembrando que você poderia, por exemplo, como força é massa vezes aceleração, adotar o quilograma metro por segundo ao quadrado. Quilograma de massa, metro por segundo ao quadrado de aceleração. Mas, como padrão, fica o Newton, tá? Condição de existência de força, sempre tem que existir dois corpos. Não tem como um único corpo exercer força, ou de como que a gente pode falar assim, não tem como ele aplicar força sobre nada, tá? Sobre o nada. Então, para que exista força, tem que ter um par de corpos aí sendo estudado. Então, essa é uma característica muito importante, ok? Quais são os tipos de força que nós podemos colocar? Nós temos três tipos de forças, basicamente. Nós temos a força em que ela vai exercer ação, nós temos as forças de campo e nós temos a força de contato. Quais são as forças de ação? As forças de ação são aquelas que empregam alguma ação sobre sobre um outro determinado corpo. Nós temos, por exemplo, o puxão, como vocês podem observar aqui, ó, a moça nessa figura está puxando o bloco. Então, nós temos o puxão, o empurrão, que é quando, nesse caso aqui, a direção da aplicação, a direção do movimento aqui em sentido contrário. O empurrão é quando, por exemplo, a pessoa está empurrando o objeto, então ela vai estar de frente para o objeto, por exemplo. Tem o esfregão, a atração e a repulsão. Atração e repulsão, geralmente nós vamos estudar isso no terceiro ano do ensino médio, que é quando nós estivermos estudando a força elétrica, tá? E a força magnética. Lá a gente vai ver com mais detalhes a atração e repulsão. Lembrando que a atração a gente, de certa forma, já viu quando nós estudamos os movimentos planetários. Então, a força gravitacional, que vai estar aqui embaixo, que são as forças de campo,
São forças que existem mesmo que não haja contato entre os corpos, como exemplo, a força elétrica e magnética, que são estudados no terceiro ano, e a gravitacional, que a gente já estudou esse ano, e provavelmente nós vamos revisar daqui uns dias, tá? Força de contato são aquelas que existem contato, tá? E esse contato pode ou não exigir que, digamos assim, haja movimento, tá? Primeiro, nós temos a atração, que é o caso de forças vinculadas a fios ou a cabos, tá? A força normal, que é um empurrão, que nesse caso aqui a força normal fica caracterizada quando um objeto entra em contato com o outro, então é como se o bloco estivesse empurrando o chão. E a força de atrito, que é um esfregão, que é quando um objeto esfrega sobre uma superfície, né? Podendo haver, então, digamos assim, movimento ou não. Aí depende, tá? Depende bastante da situação. Nesse caso aqui, pode ser que tenha movimento, mas aí a gente tem que analisar todas as questões, bonitinho, e é isso que vai ser um dos aspectos da nossa revisão, entender quando que vai ter atrito ou não. Primeira coisa, vai ter atrito ou não, quando enunciado da questão, deixar isso claro para a gente, que isso é muito importante, tá? E às vezes muitas vezes a gente tem sorte do enunciado dizer, olha só, não tem atrito, tá? O atrito desprezível, então a gente fica aí tranquilo. Aqui nesse exemplo, a gente vai observar que nós temos um bloco e uma pessoa puxando o bloco através de um fio, tá? A força que fica caracterizada pelo puxão através de fio é a força de tração. Então, toda vez que tiver fio e corpos vinculados a fio, você tem que entender que vai ter a força de tração. Força normal, sempre que há contato, seja com o solo, seja com a parede, com uma superfície. Força peso, desde que o objeto possua massa, ele sempre vai ser peso, lembrando que peso tem uma fórmula específica, é massa vezes gravidade. Atrito é sempre que há contato com alguma superfície e o objeto está sendo puxado ou empurrado, tá? Então, no caso, o atrito ele também possui uma fórmula específica, que é uma constante de atrito vezes a normal, essa mesma normalzinha aqui, tá? Então, ela vai possuir esse valorzinho aí para a gente calcular. Só que aqui tem que tomar cuidado, porque ele tem que dar também o coeficiente de atrito, ou você tem que calcular o coeficiente de atrito, tá? Então, depende aí de como vai estar configurado a tua questão, aí, o exercício que a gente vai estar trabalhando, tá? Então, o conceito de força, basicamente, é esse daí. Não tem muito segredo aí para a gente poder, digamos assim, adentrar muito, tá? Bom, mas como vocês podem ver nessa imagem, nós temos aqui 4 forças. Porém, muitas vezes, não é necessário a gente... não é tão interessante nós termos a configuração das 4 forças. Muitas vezes, é mais interessante nós conhecermos uma força somente, que é a que nós vamos conversar agora, que nós chamamos ela de força resultante, tá? O que é essa tal força resultante? Vamos analisar aqui essas 2 imagens que eu acabei de colocar aqui na tela. Primeiro, sistema ou conjunto de forças, ele é um conjunto de instruções que vão aparecer na configuração de um determinado par de corpos, tá? Lembrando que nesse caso aqui, geralmente nesse tipo de exemplo, nós estamos mais focados em entender como que a força está agindo aqui no bloco, do que mesmo analisar aqui essa mulher. Por exemplo, nessa mulher nós poderíamos identificar a força normal aqui no pé dela, ó, força normal. Nós podemos identificar aqui a força de tração, a força que ela aplica para poder andar para a direita. Então a gente teria aqui várias formas de analisar aqui as forças agindo sobre o corpo dela, mas geralmente a gente está mais preocupado com o objeto, tá? Em análise. Bom, então, primeira coisa, um sistema de forças tem que agir para que nós temos, então, um novo conceito que nós vamos chamar de força resultante. E o que é isso? A resultante do sistema é uma força imaginária, tá? Ela não existe na prática, ela é só uma força ilusória, digamos assim, que
Se ela fosse configurada sozinha, tá? Se ela agisse sozinha sobre o sistema, tá? Sobre esse sistema aqui, ela causaria o mesmo efeito que todas essas quatro, por exemplo. Então é isso que é a força resultante. A força resultante é uma força que substituiria todas as forças que agem no sistema. A resultante ela é obtida pela soma vetorial, ou seja, a resultante é a soma de todas as forças. Quando a gente fala de soma vetorial, a gente tem que ter cuidado, por quê? Porque na prática nós não calculamos a força, a soma vetorial, nós calculamos a soma das forças que se completam. Neste caso aqui, nós sempre dizemos que a normal e o peso se anulam, porque eles têm a mesma direção, mas sentidos contrários, e vai sobrar o atrito e a tração. Só que nesse caso aqui, isso não é verdade. Por quê? Porque a tração ela tem inclinação oblíqua, ou seja, não é reta, tá? Ela não forma um ângulo de 90 graus. Então a normal e o peso aqui não se anulam, tá? Então aqui vai aparecer alguns sinais negativos, aqui vai aparecer alguns sinais positivos, e isso é importante para a gente poder identificar então quanto que vale a força resultante. No exemplo a gente vai discutir mais sobre isso, tá? Lembre-se que a soma vetorial é completamente diferente da soma algébrica. Algumas vezes a gente vai estar utilizando, por exemplo, o teorema de Pitágoras. Imagine que você tem uma força para cima e uma força para a direita, que nós vamos chamar aqui de F e aqui de G. Tá? Então, como que eu calculo aqui a resultante? A resultante nós usaremos, nesse caso, que se formar um ângulo de 90 graus e só tiver duas forças, o teorema de Pitágoras, tá? Aí a gente usa o teorema de Pitágoras para chegar, então, no resultado dessas forças. Eu vou colocar aqui um exemplo para vocês, tá? Para vocês estarem vendo aqui. Entender melhor aí o que eu quero falar. O primeiro exemplo aqui, eu vou colocar com as respostas, tá? A ideia aqui é a gente entender como que funciona. Ó, temos a seguinte ilustração nessa questão. Ó. O símbolo F, com a setinha em cima, como a gente já estudou, tem um significado diferente do símbolo F sem a setinha em cima, tá? Como a setinha ele representa a força vetorial e sem a setinha ele representa somente a intensidade da força, tá? Uma das características de uma força vetorial. Quando nós temos F mais G com a setinha em cima, ele tem significado diferente de F mais G. Se, por exemplo, a força F tem 3 newtons e G tem 4 newtons, isso aqui é só a intensidade, não fala da direção e nem do sentido, a soma deles dá 7 newtons. Mas a soma vetorial não tem necessariamente a intensidade de 7 newtons, depende de algumas informações. Para entender essa diferença, vamos determinar a força resultante em 3 características aqui que eu vou citar para vocês. Eu vou mostrar aqui para vocês. E aí vocês vão perceber a diferença em cada uma delas, tá? Vou mostrar aqui. Essas 3 formas aqui, ó. Como vocês podem estar vendo aí, para a gente fazer essa comparação. Então, vamos lá. Então, olha só. Primeiro, elas têm a mesma direção e sentido. Ó. Digamos que sejam ambas, ó, F e G apontadas para a direita. Então, quando você junta as duas, vai formar uma força resultante completa aqui, ó. Que vai ter 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 unidades. Que é isso que ele fala, ó. Se tem a mesma direção e sentido, vai ter 7 unidades aí de força, tá? Agora, se tem sentidos opostos, essas duas forças vão se cancelar. Mas, como a força G ela é maior, né, do que a força F, que tem 3 newtons, você vai ter que subtrair. Então, a resultante vai ter 1 unidade. E a direção e o sentido vai ser, no caso, da força G. Se a G aponta para a esquerda e F aponta para a direita, como G é maior que F, a direção e o sentido vai prevalecer através da força G, que é maior, tá? E se elas forem perpendiculares, ou seja, formarem um ângulo de 90 graus, a gente usa o teorema de Pitágoras, como eu mencionei, para resolver.
Então, a gente vai pegar aqui a força F horizontal, por exemplo, e a força G vertical. Aqui é só um exemplo, a gente poderia colocar a força G na horizontal e a força F na vertical. O resultado vai dar o mesmo, até porque nós estamos trabalhando com a intensidade. Nós não estamos observando aqui direção e sentido, tá? A direção e o sentido aqui, na verdade, é só para a gente verificar mais ou menos como nós calcularíamos, tá? Lembrando que nesse exemplo que eu acabei de mostrar para vocês, tá? É o exemplo hipotético. Vamos ver um agora, mais na prática aqui, sem ser com essa parte hipotética aí, para vocês verem como seria uma questão mais completa, estilo, digamos assim, mais estilo a nossa prova e tal. Esse exemplo diz assim, ó, um corpo de peso 24 newtons está apoiado sobre um plano horizontal e sobre a ação de uma força horizontal para a direita de intensidade 14 newtons. Tá? Então, nós temos aqui um objeto e uma mão puxando esse objeto. Vejam a presença da corda. Quando a gente tem a presença de um fio, lembre-se, então tem a força de tração, a força de puxão. Sabendo-se que o atrito entre o corpo e o apoio tem intensidade de 10 newtons, então tem atrito, tá? Se tem atrito, ele vai sempre ser apontado na direção oposta do movimento, tá? Então aqui nós temos a tração, ok? Nós temos o atrito aqui, nós temos uma força F, que vai ser a tração, nós temos a força pesa para baixo e nós temos a força normal para cima, tá? Então são essas quatro forças aqui. Bom, a resultante das forças que agem sobre o corpo é horizontal. Então, a resultante das forças que agem sobre esse corpo vai ser quanto? Então, algumas coisas que a gente tem que notar aqui, algumas coisas que nós precisamos notar nessa questão é, o corpo tem 24 newtons, então, deixa eu reescrever aqui. Nós sabemos que o peso tem 24 newtons, tá? Esse aqui é o peso. E ele diz pra gente que está apoiado na horizontal, sob a ação de uma força horizontal para a direita. A força horizontal para a direita, 14 newtons. E a questão fala para a gente que a intensidade do atrito é igual a 10, tá? Então, 10 aqui para a direita e para cima nós temos aqui a normal. Lembre-se que a normal, nesse caso, que a tração não está inclinada igual aquela imagem que eu mostrei anterior, a normal e o peso se anulam e vai sobrar o atrito e a tração. Ora, se o atrito é 10, a tração é 14, a diferença entre os dois é 4 newtons, tá? E nesse caso, como o maior está para a direita, logo, a resultante nesse processo aí vai ser 4 newtons, nesse caso, para a direita, tá? Então vai apontar para a direita, portanto, letra A é a resposta correta, tá? Um outro detalhe que a gente poderia ter feito é o seguinte, a resultante vai ser a tração menos o atrito, ou seja, 14 menos 10, que dá 4 newtons aí. E aí a gente finaliza a questão. Alguma dúvida até aí, pessoal? Nenhuma, professor. Show. Bom, então, entendemos aí como que funciona o conceito, né, de forças, como que a gente analisa aí. Vamos entender um outro princípio que é bastante utilizado no estudo de forças, que é o princípio da inércia, tá? A gente, de certa forma, já estudou o princípio da inércia quando nós estudamos o movimento uniforme, tá? Que era um movimento retilíneo uniforme, que ou a velocidade era zero, ou a velocidade era constante. Então, vamos lá para o princípio da inércia. O princípio da inércia vai dizer o seguinte para a gente. Vou mostrar, essa aí é a forma escrita normal e agora a forma matemática de se escrever, tá? Ó. Então, o princípio da inércia vai dizer o seguinte para a gente. Ó. Se em dado instante um corpo está em movimento, dentro do princípio da inércia ele tende a permanecer em movimento retilíneo e com a mesma velocidade, ou seja, retilíneo e uniforme. Se em dado instante o corpo estiver em repouso, ele tende a permanecer em repouso. Ou, em outras palavras, a inércia diz para a gente o seguinte, um corpo em inércia, ou ele vai estar em repouso, ou ele vai estar em movimento com velocidade constante. Simples assim, tá?
Então, esse é o princípio da inércia. Em termos matemáticos, o princípio da inércia diz para a gente que a resultante do corpo, das forças que agem sobre o corpo é nula, então todas as forças se anulam. Isso implica dizer que a velocidade do corpo é constante. Tá? Em outras palavras, isso também significa dizer para a gente que a aceleração do corpo é nula. Se nós estivéssemos estudando o movimento do corpo através de fórmulas, a fórmula utilizada aqui é aquela que a gente estudou no início do ano. S igual a S0 mais V vezes T. Esse V muitas vezes pode ser determinado como sendo a variação do espaço com relação ao tempo, ou seja, delta S sobre delta T. Então, muitas vezes a gente pode determinar através disso aqui, ou simplesmente substituindo alguns valores na fórmula que a gente consegue encontrar, tá? Esse é o princípio da inércia, tá bom? Alguma dúvida, pessoal, em relação ao princípio da inércia? Molezinha, né? Vamos pegar agora e ver um outro princípio. Lembre-se, tá? Esses princípios que eu estou colocando aí para vocês são princípios que nós já abordamos, a gente já estudou eles. Então, eu não vou, adentrar muito profundamente neles. A gente vai passar, né? Como uma revisão mesmo, tá? Bom, dentro do estudo de forças, do princípio da inércia e tal, existem algumas questões. Eu vou até mostrar para vocês algumas questões na internet aqui. Só um pouquinho, tá? Professor, Sim? a inércia depende do ponto de referência, porque, tipo, pensa no exemplo de alguém sentado num trem. Eu tô dentro do trem. Olhando pra pessoa, eu vou achar que ela tá em repouso, tá parada. Mas quem tá fora vai achar que a pessoa tá acelerando. Não Então, depende, depende e não depende, porque se você parar para pensar, é o seguinte: se o trem estiver em movimento retilíneo, uniforme, mesmo assim a pessoa de fora do trem, para a pessoa fora do trem, ela vai estar em inércia. Entendeu? peraí, a pessoa lá fora que vê ela sentada vai achar que ela tá em repouso? Não em Ou vai achar repouso. que... Ela vai estar em movimento, mas em movimento retilíneo e uniforme. Então, são várias variáveis no caso, né? A inércia não é só quando o corpo está em repouso, é também quando ele está em movimento, só que em linha reta e com velocidade constante. Velocidade não varia, tá? Certo. Ok? Então, isso aqui é importante. Vamos fazer uma questão aqui sobre o princípio da inércia. Pode até parecer que não é inércia, mas é inércia. Olha só. Suponha que sobre uma mesa haja um livro. Qual será a força que a mesa exerce sobre o livro, sabendo que a força com que a Terra atrai é 10 newtons, tá? Então você tem aqui um livro, vamos supor que isso aqui seja um livro, e ele está apoiado numa mesa, tá? Então vai ter uma força peso para baixo, que a questão diz para a gente que vale 10, e vai existir uma força para cima, que é a força de reação em relação à mesa, tá? Que é normal. Nesse caso aqui, a gente tem que, como o livro está parado, ele está inerte, então significa dizer que a força normal ela tem que ser igual à força peso, tá? Ou seja, essa força tem que ser de 10 newtons também, porque se a força for superior a 10 newtons, o livro sairia voando, né? Se a força fosse inferior, o peso sobrecarregaria, digamos assim, o livro e o livro sairia quebrando a mesa para baixo. Então, a resposta nesse caso é de 10 newtons também, porque elas estão em equilíbrio, tá? Pelo princípio não, princípio da inércia, simplesmente isso. Nós temos que a resultante é nula, e se a resultante é nula, eles têm que serem iguais, tá? Vamos ver outra questão aqui. Não, essa aqui é de aceleração. Essa tem aceleração, então não faz sentido. Então vamos lá, vamos fazer mais uma aqui para a gente poder ir para o próximo tópico, tá?
E, de certa forma, a gente vai incluir essa questão aqui nesse próximo tópico. A gente viu. Bom, essa questão agora diz assim, ó, um homem tenta levantar uma caixa de 5 quilos que está sobre uma mesa, aplicando uma força vertical de 10 newtons. Então, tem uma força aqui de 10 newtons para cima. E nesse caso aqui é a força de tração, né? Por causa do fio. Nessa situação, o valor da força que a mesa aplica na caixa nós temos aqui a gravidade, né? Então nós vamos ter a normal aqui também que vai apontar para cima. Nós temos o que mais? Nós temos a força peso aqui para baixo. E ele quer saber a força normal. Como há um equilíbrio aqui nessa situação, nós temos que a resultante pela inércia é igual a zero, ou seja, a força de tração, que é a força que está aqui no fio, mais a força normal, que é essa forcinha aqui, que também aponta para cima, já que essa mesa aqui é horizontal, mais a força peso, ou melhor, menos a força peso, porque ela é para baixo, tá, tem sentido contrário, tudo isso aqui tem que dar zero. Então, notem que a tração é 10 e a força peso, já que o objeto tem 5 quilos e a gravidade vale 10, lembre-se, peso é massa vezes gravidade, ou seja, nesse caso aqui, o peso vale 10 também, tá? Opa, 50, né? Que 10, né? Peso, massa vezes gravidade, ou seja, o peso é 5 vezes 10. Então, o peso vai ser igual a 50, tá? Então, passando para o outro lado, então, o N tem que ser igual a 50 menos 10. Esse aqui passa negativo e o 50 passa positivo, já que ele estava subtraindo. O resultado final, então, é 40 newtons. Para a gente resolver essa questão de maneira direta, sem precisar fazer muita conta, é só a gente pensar o seguinte, ora, se eu tenho 50 newtons para baixo, eu tenho 10 newtons para cima, a força normal, ou a força que a mesa aplica na caixa, ela tem que ser de 40, porque 40 mais 10, 50, e aí essa situação entra em equilíbrio, tá? Então, aí a gente só precisaria fazer essa análisezinha aí, e a gente chegaria direto ao resultado, tá bom? Alguma dúvida, pessoal? Tranquilo, não, né? Bom, já que eu estou falando tanto de massa e peso, deixa eu mostrar uma ilustração para vocês sobre massa e peso, porque não adianta ficar falando de massa e peso e vocês talvez terem algumas dúvidas sobre isso, tá? Então deixa eu mostrar aqui uma ilustração. Primeiro, a gente não pode confundir peso e massa. São duas coisas diferentes. Como vocês podem ver aqui, ó, nessa ilustração que eu estou colocando aqui para vocês, deixando bem enfatizado, né? Não confunda peso e massa. Primeiro, peso é massa vezes gravidade. O que é o peso? Peso é a força, então peso é uma força com que a Terra ou outro corpo gigantesco, tá, atrai os corpos menores. Ou melhor, todos os corpos se atraem mutuamente, tá? Mas geralmente o peso é a força associada com que um grande astro atrai um corpo que está mais próximo dele. É medido com o dinamômetro em equilíbrio. O dinamômetro é aquelas balanças que geralmente o pessoal vê em feira para pesar peixe, mandioca, né, verduras e tal, que de uma forma mais simples lá. Então, esse aqui é um dinamômetro. O dinamômetro ele funciona com a seguinte característica: tem uma mola aqui dentro, e aí, através da constante da mola, de esticar ou da mola se contrair, você sabe como mais ou menos você vai calcular aqui o peso, tá? A gente associa a dilatação da mola com o peso do objeto. A unidade no sistema internacional, a gente já sabe que força é Newton, e o peso, por ser força, também vai ser Newton. E o peso é uma característica do corpo e também do local, tá? Dependendo do local, o peso de uma pessoa pode variar. Então, o peso na Terra vai ser 1, o peso na estação espacial aí mais próximo da nossa atmosfera vai ser outro, o peso na Lua vai ser outro, se for para outro planeta o peso vai ser diferente. Então o peso é uma característica local e não global, tá? A intensidade, agora vamos para gravidade. Intensidade do campo gravitacional, que nós chamamos de G, e que muitas vezes a gente até faz errado, né? A gente fala simplesmente gravidade, mas na física
não é simplesmente gravidade, tá, pessoal? Na física a gente tem que ter esse cuidado, porque não é simplesmente gravidade, tem outras coisas por trás. Ela é a intensidade do campo gravitacional ou a aceleração do campo gravitacional. É uma constante de proporcionalidade entre peso e a massa, tá? Depende apenas do local. Como assim depende apenas do local? A gravidade, né, a aceleração da gravidade vai depender do formato do local e de quanta massa o local tem para poder atrair mais objetos, ou menos, né? E a massa, ela vai indicar a quantidade de matéria e a inércia de um corpo, que é a tendência de um corpo permanecer em repouso ou em movimento retilíneo uniforme. A massa é medida em balança, como a gente faz, né, para medir, que geralmente nós chamamos de peso na prática, né, no dia a dia. Dentro do sistema internacional, a massa é dada em quilogramas e é uma característica do corpo e isso independe do local. Então, se você pesar a sua massa na Terra ou na estação espacial, na Lua ou em outro planeta qualquer, a massa vai ser a mesma, tá? A não ser que o planeta seja muito massivo e aí você seja achatado contra o solo e aí, né, esmaga e acabou tudo. Bom, eu não falei mais da aceleração gravitacional. A massa, a sua unidade de medida é dada em metros por segundo ao quadrado. Alguma dúvida, pessoal? Sem dúvidas. Tranquilo, né? Para a gente finalizar nossa aula, porque eu não quero fazer mais coisas do que isso, a gente vai fazer alguns exercícios de massa e peso e massa, tá bom? Para a gente não... Porque tem outros conteúdos que a gente vai revisar, como o princípio fundamental da dinâmica, tá? Que é a segunda lei de Newton. Vejam que essa lei da inércia é a primeira lei de Newton, tá? Daqui a pouco a gente vai ver, na nossa próxima aula, a gente vai ver a segunda lei de Newton, aí nós vamos ver vários aspectos dela, como resolver exemplos com tração, com a força-peso, com a força normal, com a força de atrito, dentro do princípio fundamental da dinâmica, segunda lei de Newton. Depois a gente vai ver a terceira lei de Newton, lei da ação da reação, e ver aí como que a gente vai aplicar isso na prática, resolvendo alguns exercícios, tá? Claro que seria interessante que a gente fizesse alguns experimentos, mas em casa vai ficar mais difícil, tá? Então, a gente vai deixar por aqui. Deixa eu pegar aqui alguns exemplos. Só deixar carregar aqui, né? Só um pouquinho aí. Tem tanta questão aqui, mas eu quero escolher da inércia aqui, da inércia de peso e massa. Então vamos lá. Tem que pegar aqui do site Brasil Escola mesmo. Eu ia pegar uns em PDF aqui, mas em PDF tá tudo misturado, né? Como eu não separei antes, teria que ficar lendo, aí vai demorar muito. Bom, então vamos para essa questão que diz assim, ó, sobre a superfície da Terra, onde a gravidade é 10 metros por segundo ao quadrado, um astronauta apresenta o peso igual a 700 newtons, tá? Em uma expedição à Lua, cuja gravidade é 1,6, a massa desse astronauta será quanto? Bom, a gente vai pensar da seguinte maneira. Primeiro, nós sabemos que o peso da Terra é igual à massa do astronauta vezes a gravidade da Terra, tá?
E se nós tivéssemos resolvido a Lua, o peso do astronauta na Lua é igual à massa do astronauta vezes a gravidade na Lua, tá? Aqui nós vamos notar o seguinte: o peso na Terra e o peso na Lua serão diferentes, porque a gravidade é diferente em ambos. Porém, a massa não muda, tá? Então, a massa do astronauta a gente vai calcular e ponto final. Bom, então a gente vai pensar o seguinte: primeiro, o peso na Terra é 700 e a massa a gente não sabe, mas a gravidade é 10. E agora é só resolver, a gente pode simplesmente cortar o zero aqui para facilitar a nossa vida e concluir que a massa do astronauta é igual a 70 quilos, tá? 70 quilogramas. Essa aqui é a massa dele. E aí a gente pode descartar as letras C, D e F. Como ele não como a gente já pode até concluir, por exemplo, a massa do astronauta é 70 quilogramas, e em relação à Lua, já que é 1,6, se eu sei que o peso na Terra e na Lua são diferentes, eu posso, por exemplo, descartar a letra D, B de besta, porque simplesmente o peso vai ser diferente. Então, no caso aqui da Lua, ele vai passar a pesar 112. Eu nem preciso calcular, mas se você quiser calcular, é só substituir, 70 vezes 1,6, tá? É só multiplicar. Esse zero cancela a vírgula, então fica 16 vezes 7. 7 vezes 6, 42. Fica 2 e vai 4. 7 vezes 1 dá 7, mais 4, 11, tá? Você pode multiplicar aí e chegar no mesmo resultado. Mas nem precisava, porque bastava você observar que se o peso dele na Terra é 700, então na Lua tem que ser menor do que 700, já que a gravidade é menor. Tá? Se você quisesse diminuir aí passos, você poderia simplesmente marcar lá para não perder tempo, tá? Vamos para uma próxima questão. A próxima questão diz para a gente que, sabendo-se que o peso de um satélite na Lua é de 3.200 newtons, qual é a massa desse satélite na Terra, tá? Então, dados aqui, gravidade na Terra 10, da Lua 1,6. Então, nós sabemos o peso do satélite na Lua, 3.200. Então, bem simples aí. Basta a gente observar o seguinte. Vejam só. A massa do satélite, tanto na Terra quanto na Lua, é a mesma, tá? Então, não importa. A gente não vai nem precisar calcular na Terra. Basta a gente calcular na Lua. Como? O peso do satélite na Lua é igual à massa desse satélite vezes a gravidade dele na Lua. Se o peso é 1.200 e a gravidade na Lua é 1,6, basta pegar 1,6 e passar dividindo, ou seja, a massa é os 3.200 dividido para 1,6. Nós vamos multiplicar por 10 em cima e embaixo para tirar a vírgula, tá? Vai ficar mais simples de nós dividirmos, vai ficar 32.000 dividido para 16. Ora, 32 dividido para 16 dá 2. Com os 3 zeros, 2.000. Ou seja, a resposta correta, letra A, 2.000. Alguma dúvida? De boinha, então, vamos para a questão 3, né? Vamos para o exercício 3 aqui, o exemplo 3 aqui. Todas essas questões que eu estou mostrando para vocês agora são questões lá do Brasil Escola, tá, gente? Tem resolvido lá, tudo bonitinho. Eu escolhi lá, como eu mencionei para vocês, porque se eu fosse... Eu não separei antes as questões, e para a gente não perder tempo, a gente vai fazer de lá mesmo, tá? Então, aqui ele pede para a gente marcar a alternativa correta. Peso e massa representam a mesma grandeza física, isto é, força com qual o corpo é atraído com o planeta. Falso, né? O peso sim, mas a massa não. Então, eles não são a mesma grandeza, então aqui já mata. B, peso e massa são forças. Falso, tá? Massa não é força. C, massa é uma grandeza vetorial e peso é uma grandeza escalar. Primeiro, massa não é uma grandeza vetorial, tá? É uma grandeza escalar, mas o peso é uma grandeza vetorial. Então, tá trocado aqui, ó. Peso é vetorial e a massa é escalar, tá bom? Peso é força e força tem as 3 características, tá? Intensidade, direção e sentido, que caracteriza, então, uma grandeza vetorial. D, a massa é a quantidade de matéria existente no corpo, ok. Peso é a grandeza escalar que representa a força com a qual esse corpo é atraído pelo planeta Terra. Tá quase certo. A única coisa errada aqui é o escalar, tá? O peso é uma grandeza vetorial. Então,
Isso deixa a questão falsa, tá? E a massa é a quantidade de matéria existente no corpo, ok? E o peso é a grandeza vetorial, então, que representa aí. Então, a correta vai ser letra E, tá bom? Então, bem simples aí, essa daí. E para a gente finalizar, vamos resolver a última questão, também lá do Brasil Escola. Vamos ver como é facinha. Diz o seguinte: qual será o peso de um objeto em Júpiter se na Terra ele pesa 500 newtons? Então, vamos lá. Ele dá para a gente aqui a gravidade da Terra e a gravidade de Júpiter, tá? Que é 1,5 vezes maior do que a da Terra. Então, vejam só. Peso na Terra, eu sei que é massa vezes gravidade na Terra. Eu sei que o peso na Terra é 500 newtons. Se ele tem 500 newtons e a gravidade vale 10, posso concluir, então, que a massa é de 50 quilogramas, tá? Esse é o valor da massa. Basta a gente cortar o zero aqui e aqui, a gente finaliza. Para calcular o peso em Júpiter, basta fazer o quê? Massa do objeto e gravidade de Júpiter. Vejam que a massa não muda, a massa é 50 em qualquer lugar. Mas a gravidade, nesse caso, muda, né? Fica 25. 5 vezes 25, 5 vezes 5 dá 5, vai 2. 5 vezes 2 dá 10, mais 2, 12. 125 e repete esse zero, ou seja, 1.250 newtons, tá? Então a resposta correta é letra D. 1.250 newtons de força. Ou seja, nesse caso aqui, uma pessoa que pesa 50 quilos, tem massa de 50 quilos, que aqui na Terra ela teria uma sensação de peso de 500 newtons, dobra e mais do que o dobro, né? É 1,5 vezes o que ela sentiria aqui na Terra, tá? Então ela teria, é como se ela estivesse carregando ela mesma, né? Colocando ela em cima das suas costas, com mais a metade dela, tá? Então seria bem pesado. Alguma dúvida, pessoal? Nenhuma dúvida. Bom, então é isso aí. Infelizmente, a nossa aula vai chegar ao fim, tá? Eu vou estar interrompendo a gravação e em seguida eu peço que vocês não saiam, tá? Para eu fazer chamada e vocês não pegarem falta. Só um pouquinho.